A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 3, que traz por título Conhecendo os Patriarcas. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição número 3 dos juvenis do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Conhecendo os Patriarcas. Veja só, se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição descomplicada e a lição comentada. São materiais que vão estar te ajudando na aplicação desta aula. Já fica à vontade para deixar aquele comentário todo especial. Então, se você é professor, pode realizar a dinâmica. Mas se quiser também, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para verificar, assim, o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, o que é patriarcas? Quem são os patriarcas? Quem pode contar um pouco da história de algum patriarca da Bíblia Sagrada? São perguntas que você vai estar verificando o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Mas é importante você perguntar e não ficar respondendo. É momento de dar vez e voz aos seus alunos. Segue a nossa dica, professor. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mateus capítulo 22, versículo 32. Veja só que versículo lindo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é o seu Deus também. E é o meu Deus também. Porque nós estamos aqui para adorar e reverenciar a Ele. Que coisa maravilhosa. O próprio Deus afirmar, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Maria, de Camila, de Giovanni, de Júnior. Deus, Ele é o nosso Deus. Agora eu preciso perguntar, mas você está servindo a Ele? Você está adorando a Ele? Que tem pessoas que querem ter esse nome, esse título de adorador de Jesus, de adorador de Deus. Mas será que está adorando e servindo a Ele verdadeiramente? Faça esse questionamento com seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando a leitura diária e também cartazes, videochamada toda quarta. Nós postamos videochamada e despertador. São materiais que você pode estar pegando e compartilhando com seus alunos. Fique à vontade. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos capítulo 7, versículo 4 ao 16. Recomendo você fazer a leitura compartilhada. Eu tenho dito aqui, cabe a nós, enquanto professores, motivarmos, incentivarmos os nossos juvenis para estar lendo a palavra do Senhor. Cabe a nós, enquanto professores. Agora vamos para a nossa introdução ou conectado com Deus. Como veremos nesta lição, Deus opera de maneiras extraordinárias para cumprir seus propósitos eternos, mesmo em situações impossíveis ou incompreensíveis aos olhos humanos. Seus pensamentos são infinitivamente maiores do que os nossos são capazes de alcançar. Saiba que Deus é conhecedor do porvir e nunca perde o controle de nenhuma situação. Cabe a nós perseverarmos na fé que haja que houver, Ele cumprirá o seu plano. Portanto,
creia e espere com fé o cumprimento das promessas do Altíssimo para a sua vida. Eu disse aqui e vou repetir. Deus, ele ama fazer promessas. Promessas estas que no primeiro momento parecem impossíveis. Não há condições, não há possibilidade de acontecer, mas nosso Deus, ele gosta de fazer promessas, principalmente essas promessas que no primeiro momento parecem impossíveis, mas no entanto, no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história, você vai ver que tudo vai estar levando ao cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus. Porque se Deus ele gosta de fazer promessa, mais do que isso, ele gosta de cumprir as promessas em nossa vida. Então já anote aí, Deus vai estar cumprindo todas as promessas que tem na sua vida. Agora, as promessas que Deus tem na sua vida. Por que eu falo isso? Tem muitos pregadores por aí, profetas por aí, que gostam de ficar entregando recado, profecia que Deus não mandou. Para que você possa identificar uma profecia verdadeira e um profeta verdadeiro, é só esperar o cumprimento. Se não se cumpriu na sua vida, o profeta é mentiroso. A profecia não foi de Deus. Mas lembrando, para que a promessa de Deus possa acontecer na sua vida, você precisa estar na direção de Deus. Você precisa estar servindo a Ele, adorando a Ele. Tem pessoas por aí que têm várias promessas de Deus, mas estão desviados. Não tem compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Você precisa estar no prumo de Jeová. Eita glória! Você precisa estar no prumo de Jeová para que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida. Deixa aqui nos comentários. Eu estou no prumo de Jeová. Eita glória! Se tiver algum pedreiro me ouvindo aí, ele vai gostar disso, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título Abraão. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão e vivia na Mesopotâmia, mais especificamente na terra de Ur dos Caldeus, local onde casou-se com Sarai, que posteriormente seria chamada de Sara. Todavia, Tera, pai de Abraão, saiu de Ur, juntamente com a sua família, em direção a Harã, onde tempos depois foi sepultado. Após a morte do seu pai, Abraão foi chamado por Deus com a ordem: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Abraão prontamente obedeceu e levou consigo seu sobrinho Ló. Abraão era da idade de 75 anos quando Deus apareceu para ele pela primeira vez e o patriarca saiu para peregrinar na região da Mesopotâmia. Veja só, na outra lição, nós aprendemos que Mesopotâmia significa entre rios, era a região mais fértil e aonde surgiu a civilização. Tudo indica que o Jardim do Éden ficava nessa localidade, ok? E nessa localidade da Mesopotâmia, mais exatamente na cidade de Ur dos Caldeus, que era uma cidade rica, importante naquela época, mas, no entanto, uma cidade idólatra. Lá ainda nesta cidade, de acordo com Atos capítulo 7, versículo 2 ao 4, Deus visita Abraão e lhe faz uma chamada, lhe faz uma promessa. E Abraão aceita essa chamada, aceita essa promessa em Ur dos Caldeus. Presta atenção, Deus fez a promessa a Abraão ainda em Ur dos Caldeus. Após essa promessa, Abraão, juntamente com seu pai, Tera, vão habitar em Harã, cerca de 900 quilômetros distante de Ur dos Caldeus. Mas lá em Harã, Tera, pai de Abraão, morre. E após isso, ele sai peregrinando. Após a morte de Tera, em Harã, Abraão sai peregrinando e vai parar na cidade, na região de Siquém, que já faz parte de Canaã, a terra a qual o próprio Deus estaria prometendo a ele e toda a sua descendência. Mas nesta ida de Harã até Siquém, Abraão leva com ele o seu sobrinho Ló, que eu creio que posteriormente vamos estar falando mais sobre isso. É somente para você entender o contexto. Deus chamou Abraão ainda na cidade de Ur dos Caldeus. Veja isso em Atos capítulo 7, versículo 2 ao 4. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a interferência humana.
Como Sarai, esposa de Abraão, era estéril, ele planejava deixar a sua herança para o seu mordomo, o Damasceno Eliezer. Tal plano estava de acordo com o código de leis da época, as leis de Núzi. Eles permitiam que, quando alguém não tivesse descendência para quem deixar a herança, poderia destiná-la a um servo fiel. Todavia, Deus prometeu a Abraão que ele teria um descendente. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Entretanto, Abrão e Sarai não entenderam a vontade de Deus, e Sarai deu a sua criada, Agar, por mulher a Abrão, a fim de que gerasse seu filho. Este também era um costume da região Mesopotâmia, que, além de possuir as leis de Núzi, possuía também o código de Hammurabi, e ambos permitiam uma prática sugerida por Sarai. O plano de Sarai foi acatado por Abrão. Agar engravidou do patriarca e deu à luz a um filho, cujo nome era Ismael. Vou dizer o seguinte, viu? Resumir essas histórias é um pouco difícil. Porque isso, dava para falar somente uma revista toda sobre Abraão, sobre Isaac e Jacó. Então você precisa ter certa habilidade na hora de fazer esse resumo, por causa do seu tempo. Logo, não dá para você ficar contando a história toda. Saiba fazer um resumo dessa história daqui. Mas para você entender, vamos lá. Abrão casa-se com Sarai, que é sua meia-irmã, ainda quando morava lá em Ur dos Caldeus. Mas, no entanto, nesse percurso, Deus lhe chama, lhe faz promessa que a descendência dele seria grande, que ele teria um filho, e esse filho seria uma bênção, canal de bênção para muitos povos e nações. Mas, no entanto, o tempo vai passando, e nada aconteceu. Sarai não conseguiu engravidar. Por isso, esta teve uma ideia que estava de acordo com a lei da civilização, com a lei da época da sua região, a qual a esposa poderia pegar uma empregada, uma serva, e dar ao seu marido para que esta serva ficasse grávida e o filho seria da sua senhora. E assim ela chama Abrão, lhe faz a proposta, ele aceita. E Sarai dá Agar a Abraão, para que este possa ter contato e assim gerar filho. E aconteceu exatamente como pensou Sarai e Abraão. Mas, no entanto, este não era o projeto de Deus. Anote aí, viu? Nem sempre o que você acha que é melhor, nem sempre o que você acha que é mais fácil é o projeto de Deus para a sua vida. Cuidado para tentar dar um jeitinho. Não dê um jeitinho nas promessas de Deus. Espera o cumprimento. Aqui Sarai não soube esperar, tentou dar um jeitinho e isso trouxe muita confusão. Até hoje existem guerras, muitas pelejas entre irmãos. Por isso, vigia e não tente ajudar a Deus. E assim aconteceu com Sarai e Abraão. Mas, no entanto, esta não era a promessa de Deus. A promessa de Deus que o descendente dele, e posteriormente vai deixar claro para Sarai que o descendente de Abraão, segundo a promessa, sairia dela também, que ele estaria gerando. Mas aparentemente era algo impossível, porque Sarai já estava velho e era estéril. Como poderia ficar grávida? O nosso Deus, ele sabe trabalhar. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Deus reafirma suas promessas. Quando chega a idade de 90 anos, Abraão recebe novamente a promessa que teria uma descendência numerosa e teve seu nome mudado de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, pois seria pai de muitas nações. Deus também fez promessas a Sarai e disse que ela daria à luz um filho de Abraão, que nações sairiam dela, e mudou seu nome de Sarai para Sara. E Deus é tão específico que diz que o filho de Abraão e Sara se chamaria Isaque. A partir deste dia, a prática comum que marcaria esse povo, a circuncisão, sinal da aliança de Deus com o povo hebreu, é implementada e estabelecida. Se Deus nos fez uma promessa, não devemos duvidar dela. Por mais impossível que apareça, devemos crer e confiar, porque Ele é fiel e vela pela sua palavra para cumprir. Veja só como é interessante. Deus tinha feito a promessa a Abraão que ele teria um filho, que esse filho seria canal de bênção, que esse filho seria uma grande nação.
E após isso, Deus também chama a Sarai e lhe faz a promessa que o filho de Abraão seria com ela, que ele estaria gerando, mas já era avançada a idade e era estéril. Mas, no entanto, o nosso Deus gosta de descomplicar aquilo que nós achamos bastante complicado. Aquilo que é impossível, para Deus é possível. E Deus agora reafirma Abraão, reafirma também a Sarai e deixa bastante claro que o filho sairá dela e que o nome desse menino será Isaque, que por coincidência é riso. Vamos saber daqui a pouquinho. Então percebe, irmãos, o quanto Deus faz promessa, o quanto Deus cumpre com as suas promessas. Agora precisamos estar no lugar certo. Precisamos cumprir com a nossa missão. Dentro das promessas de Deus, existem coisas, comportamentos, atitudes, que é minha responsabilidade, é minha missão. Aqui, por exemplo, é feita aquela aliança, aquele concerto, onde Deus pede que toda a descendência de Abraão possa ser circuncidado como sinal, comprovação da aliança firmada. Responsabilidade, compromisso. Em outras palavras, Deus teria compromisso com Abraão, mas Abraão teria compromisso com Deus. Eita glória, é bênção por essa mistura. Mas já vou perguntar, e você já fez a sua circuncisão? Calma, não como judeu, que era um ato físico, mas sim espiritual no seu coração. Já está consagrado para o Senhor? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Ser membro é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, resumos, explicações, charadas bíblicas, plano de aula, atividades online, atividades em PDF. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Isaque. Quando Abraão recebeu a notícia de que teria um filho, riu. Por se achar muito velho, Sara também riu, por achar que seu corpo não fosse capaz de conceber. Talvez por isso o nome de Isaque, filho de Abraão, com Sara, o filho da promessa, se traduz como riso. Na Bíblia, a história de Isaque possui alguns pontos marcantes. Primeiro, seu nascimento. Segundo, Abraão, seu pai, oferece-o como sacrifício. Terceiro, seu casamento com Rebeca. Quarto, seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Veja só, Isaque é conhecido como filho da promessa, ao qual Deus prometeu a Abraão e Sara. E veja que era praticamente a acontecer, porque os dois já estavam velhos e Sara era estéril. Mas, no entanto, Deus prometeu, vai se cumprir. Aonde era estéril, vai gerar. Vai ter vida, vai ter luz, vai ter renovo em nome de Jesus, porque é Deus que faz a promessa. E o Deus que promete, ele cumpre. E assim, Deus cumpriu na vida de Abraão a promessa feita a ele e lhe deu um filho, por nome Isaque, que significa riso. Talvez porque Sara e Abraão riram quando ficaram sabendo que Deus estava reafirmando a promessa e deixando claro, o filho vai sair de vocês dois. Vão ser dois velhos que vão ter filhos que vai ser canal de bênção. Irmãos, tem coisa que só Deus faz.
Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a provisão de Deus na vida de Isaac. O nascimento de Isaac é marcante pelo fato de ele ser o cumprimento da promessa feita a Abraão e Sara. Ele é o filho prometido, por muitos anos esperado. Mesmo assim, alguns anos depois, Deus proveu a fé de Abraão no Monte Moriá, episódio no qual Deus providenciou o cordeiro. A pergunta de Isaac é marcante: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Igualmente marcante é a resposta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E de fato proveu. Quando Isaac chega em uma idade propícia para se casar, Abraão, que já era bem idoso, manda buscar em meio aos seus parentes uma varoa para Isaac, que é Rebeca, que sem saber tomou todas as atitudes que o servo de Abraão colocou diante de Deus e foi a escolhida para se casar com Isaac. Veja só, irmãos, quando Deus quer, Deus cuida, Deus provê. Na vida de Isaac, nós vimos em vários momentos Deus cuidando da vida dele. Você sabe muito bem que o episódio mais conhecido e famoso é quando Deus pede a Abraão a vida de Isaac, para ver se o coração de Abraão estava em Isaac ou em Deus. E veja que Isaac foi um presente dado por Deus a Abraão, como promessa, e assim aconteceu. Mas, no entanto, depois de alguns anos, e veja, viu, tudo indica que quando acontece esse ato, o qual Abraão vai até o Monte Moriá para estar sacrificando em adoração Isaac a Deus, Isaac já tinha aproximadamente 22 anos. No nosso juízo, parece que era apenas uma criança, mas não, já tinha em média 22 anos. De 16 a 22 anos. Já era um adolescente, já era um jovem na presença de Deus. Mas no nosso juízo, tá como se fosse uma criança. Mas não era uma criança, já era um jovem, ok? Mas, no entanto, quando chega lá, no momento de sacrificar Isaac a Deus, Deus brada do alto céu, Isaac não é sacrificado. Mas, no entanto, o sacrifício deveria ser feito. No caso aí, Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Você entendeu? Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Está aparecendo a história de Deus, aonde Deus proveu Jesus Cristo, o seu filho, para morrer no meu e no seu lugar. Entendeu a conexão entre a história de Abraão com a nossa história? Assim como Deus proveu um cordeiro para ficar no lugar de Isaac, Deus proveu também Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para morrer no meu e no seu lugar. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Mas a história não para por aí. Tudo indica, quando Isaac tinha aproximadamente 40 anos, presta atenção, juvenis, quando Isaac tinha aproximadamente 40 anos, Abraão procura agora o seu servo para que este pudesse arrumar, ver uma esposa para Isaac, e manda que fosse buscado entre os seus parentes. E assim acontece. Isaac só tinha 40 anos quando foi casar, viu? Mas hoje já tem juvenis querendo namorar. Vigia, chama a atenção do seu povo aí, viu? Não é tempo de namorar, não. O namoro já é o preparo para o casamento. Só pode namorar quando você estiver pronto para casar. Será que está pronto? Já chama a atenção dos seus juvenis aí, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: a família de Isaac. Isaac e Rebeca se casaram e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó, e cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava a Isaac, a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Esse problema no relacionamento deles durou até a morte de Isaac, pois quando este foi proferir a bênção patriarcal para Esaú, Rebeca planejou uma situação para que essa bênção fosse para Jacó. Isaac desconfiou, mas por estar cego, acabou proferindo a bênção mesmo assim. Esta situação provocou uma briga entre irmãos. É dever dos pais tratarem dos filhos de forma justa, sem preferências, para não gerar problemas no seio familiar. Presta atenção aqui agora, viu? Não pode haver preferência de filhos por ninguém. Não pode haver preferência de filhos, nem de pai, nem de mãe.
E aqui nessa história de Isaac e Rebeca, nós vamos ver que Isaac gostava mais, amava mais a Esaú. Já Rebeca gostava e amava mais Jacó, já que Jacó gostava mais dos afazeres próximos da sua casa. Com isso, a sua mãe Rebeca gostava mais, valorizava mais, cuidava mais. Já Isaac amava e gostava mais de Esaú, porque Esaú era caçador e sempre estava trazendo uma caça para o seu pai. Mas, no entanto, esse ato de um gostar mais de um, o outro gostar mais do outro, gerou uma grande confusão dentro da sua casa. Porque Jacó fez de tudo para aplicar um golpe no seu irmão. E isso vai trazer conflito. Evite brigas, contendas na sua casa. Saiba a sua posição, saiba o seu lugar. E nada de querer tomar o lugar de ninguém. Nada de querer tomar a bênção de ninguém. Fica na sua promessa. Deus vai estar te abençoando em qualquer lugar que você esteja. Mas você não precisa pegar a bênção de ninguém. Vigia! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Nós estamos lançando o nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser estudar conosco, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso Descomplicando a Gestão da EBD. Vem estudar conosco. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Jacó e Israel, no item 1. Os percalços na vida de Jacó. Como é relatado em Gênesis 25, 26, Jacó nasceu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador. E de fato ele ficou conhecido por comprar a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas e enganar o próprio pai para obter a bênção destinada ao primogênito. Mas é também um dos nomes mais importantes na história do povo hebreu, pois são de seus filhos que surgem as 12 tribos de Israel. O patriarca passou por muitos problemas por ter se aproveitado de um momento de fraqueza de Esaú para comprar sua primogenitura e também de usurpar a bênção patriarcal de seu pai Isaque. Acatando o plano de sua mãe Rebeca, após alguns anos, finalmente Esaú e Jacó se reencontraram e se conciliaram. Jacó foi perdoado. Veja só, Jacó agora vai entrar na história. Jacó, nós podemos colocar que é o filho mais novo de Isaac e Rebeca. Mas já o seu nome Jacó, que vem de Jacove no hebraico, significa suplantador. Olha, o nome Jacó não significa enganador. Não é enganador, é suplantador. Já que Jacó, quando nasceu, já nasceu seguro no calcanhar do seu irmão Esaú. E quando cresceu também, sempre tentou se dar bem, sempre tentou estar na frente. Não é à toa que conseguiu comprar o direito de primogenitura. Que direito é esse, pastor? De ficar com 50% da herança do seu pai e ficar após a morte do pai sendo cabeça, a liderança. Esaú, que tinha esse direito, vendeu por lentilhas. Abriu parênteses aqui. Tem muitas pessoas também fazendo a mesma coisa. Tem promessa de Deus, está sendo cuidado por Deus, mas abre mão por qualquer coisa. Tem pessoas que estão igualmente Esaú, abrindo mão, largando, deixando, jogando fora as promessas de Deus, o cuidado de Deus por causa de lentilhas que estão sendo oferecidas por este mundo. Vigia, aprenda a dizer não. Veja que Jacó fez de tudo para enganar a Esaú, mas quem quis vender, quem aceitou vender, aceitou trocar o seu direito de primogenitura, não valorizou, não reconheceu. Por lentilhas foi Esaú. E assim também tem muitos crentes vendendo, trocando, perdendo as bênçãos de Deus por causa das coisas do mundo. Vigia, tome cuidado, vai ter proposta. Ah, mas eu quero, vai ter proposta, mas saiba dizer não a todas as lentilhas que o mundo estão te oferecendo. Vigia, crente. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o marco na vida de Jacó.
O momento mais marcante da vida de Jacó, certamente, foi o de seu encontro com Deus no Vale de Jaboque, local onde ele luta contra o anjo que toca sua coxa e o deixa manco. Foi neste encontro que ele teve o seu nome mudado para Israel e a sua história foi transformada para todo sempre. Como sabemos, Israel não seria apenas o seu nome, mas também o nome da futura nação que seria formada e que conquistaria a terra prometida, Canaã. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, gerando 12 filhos homens, que deram origem às 12 tribos de Israel. Jacó teve o privilégio de viver o suficiente para ver seus netos crescerem e ainda fazer parte da comitiva que habitaria no Egito sob a governança de José, seu filho. Veja só, Jacó é um patriarca muito importante na história de Israel, porque através dele é que vai estar surgindo as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel surgiram de Jacó. E esse crescimento, esse desenvolvimento, Jacó pôde ver seus filhos, seus netos e as bênçãos do Senhor, mesmo no momento do deserto, mesmo no momento da crise. Quem estava governando o Egito? O seu filho José, que ele tanto amava. Para você entender, Deus sempre estava guardando, protegendo a vida de Jacó. Não é à toa que o próprio Jacó lutou contra o anjo do Senhor, que a Liturgia indica que é uma teofania, a aparição de Cristo como anjo no Velho Testamento. E essa luta resultou na mudança de nome de Jacó para Israel. E assim também a sua nação, o seu povo, ficou conhecido como Israel, que é o nome mudado de Jacó, foi mudado para Israel. Mas para você entender, esse nome Israel ficou mais na totalidade do povo do que o nome de Jacó. Porque em toda a Bíblia sempre é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nunca está escrito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Sempre é o Deus de Jacó. Talvez para que possa ficar escrito, Jacó é aquele que foi mudado, aquele que foi transformado, aquele que era usurpador, mas no entanto foi transformado em Israel. Então Israel, que foi o nome qual Deus deu a Jacó depois dessa luta, ficou o nome mais específico do povo de Israel do que propriamente dito de Jacó. Tá ok? O nome de Jacó foi mudado para Israel, mas esse nome Israel ficou mais conhecido do povo de Israel do que propriamente dito o Jacó, porque até hoje nós falamos Jacó, 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 e não Israel com relação ao homem Jacó. Ok? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa conclusão. Deus está no controle da história para formar um povo. Ele escolheu um homem, Abraão, e o fez sair do meio dos seus familiares, para através dele iniciar a história de uma grande nação. Para vermos o quanto o Senhor é poderoso, ele escolheu um homem e uma mulher já de idade avançadas para ter um filho e através dele dar continuidade à promessa de uma grande nação. Em outras palavras, para Deus não existe idade, limitações, tempo. Deus faz quando Ele quer, com quem Ele quer e como Ele quer. Ah, pastor, mas eu estou aqui no interior. Ah, pastor, estou aqui dentro do mato. Ah, pastor, ninguém me dá oportunidade. Se Deus quiser, Ele vai te levantar aonde você está. Agora tem que estar dentro do propósito de Deus, dentro da chamada de Deus. Sabe o que você faz? Seja fiel. Cumpra a palavra dele, sirva a ele, em qualquer lugar que você esteja servindo a Deus, porque Deus ele está te vindo. E no tempo certo vai ter galardão, vai ter crescimento, vai ter cumprimento da promessa, em nome de Jesus. Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de ouvir a sua opinião, tá bom? Mas já agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que está chegando agora. Seja bem-vindo à nossa família e que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo.
Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.